triste para todos os brasileiros, principalmente nós, que estávamos sempre próximos deles e gostávamos muito do Dr. Ulisses, da Dona Mora, né? Severo, né? Mas, enfim, é uma tristeza muito grande para todos. Como é que você acha que fica o PMDB sem o Dr. Ulisses? Não é o PMDB, é o Brasil inteiro. Não é o PMDB, é o Brasil inteiro. Não é o PMDB, é o Brasil inteiro. Desde o instante em que começaram as buscas ao helicóptero, a casa do deputado Ulisses Guimarães virou o centro de informação, de tensão, de angústia. Enquanto as primeiras notícias não vinham, o que mais se via entre os amigos era a esperança. Nós estamos muito apreensivos e mantemos ainda a esperança de que os dois casais possam estar bem em algum local. Qual a esperança da família? Que ele esteja em alguma clareira daquela floresta ou em algum local e que não tenha tido contato, que deve estar andando, enfim. Às vezes esses meninos não somem, que vão fazer umas viagens. Então, deve ter sido por aí. Pouco depois das 2h da tarde, a esperança começou a dar lugar ao desespero, com a divulgação pelo Ministério da Aeronáutica de que o corpo do piloto Jorge Comerato havia sido encontrado. Era o que ninguém queria ouvir. A confirmação de que tinha havido mesmo um acidente deixou os familiares, jornalistas e os vizinhos com a decepção estampada no rosto. Mesmo assim, alguns amigos, como o ex-governador Orestes Quércia, se recusavam a acreditar. O que significa para o PMDB ficar sem o Dr. Ulisses? Não vamos ficar, Léo? No meio da tarde já não havia mais dúvidas. A irmã do Dr. Ulisses, Dona Maria José, deixou a casa arrasada. Você não tem condição de falar, gente. Tem santa paciência, eu quero ir embora. É muito triste para todos os brasileiros, principalmente nós, que estávamos sempre próximos deles e gostávamos muito do Dr. Ulisses, da Dona Mora, né? Severo, né? Mas, enfim, é uma tristeza muito grande para todos. Como é que você acha que fica o PMDB sem o Dr. Ulisses? Não é o PMDB, é o Brasil inteiro. Não é o PMDB, é o Brasil inteiro. Ulisses fará uma grande falta. Há um vazio na nação, há um vazio na minha alma, há um vazio que vocês, os olhos de vocês representam. Eu estou realmente chorando. Um companheiro de 22 anos, o motorista Arnaldo, estava desorientado. Perdeu um grande amigo. Perdeu um amigo, um patrão e um político de primeira classe. Conquistou o respeito tanto da direita quanto da esquerda brasileira e defendeu a indústria nacional como ninguém. De uma família de criadores de búfalos, além de herdeiro da empresa Cobertores Paraíba, Severo Fagundes Gomes flertou pela primeira vez com a política em 1943, quando participou do movimento estudantil contra o Estado Novo. Bacharel em Direito em 47, passou a se dedicar aos negócios da família. Eleitor da UDN, Severo Gomes participou ativamente do movimento que depôs o presidente João Goulart. Em maio de 64, foi nomeado diretor da carteira de crédito agrícola do Banco do Brasil, chegando ao Ministério da Agricultura no ano seguinte, convidado pelo então presidente Castelo Branco. Depois de um novo período na iniciativa privada, Severo Gomes assumiu o Ministério da Indústria e Comércio no governo Geisel em 74. Ali, ajudou a elaborar o pró-álcool e a reformular a política industrial, tornando-se um dos líderes da chamada ala nacionalista e estatizante da economia brasileira. Demitiu-se em 77, depois de uma atuação marcante em favor da abertura política, e ingressou no PMDB, onde se elegeu senador em 82. Como relator da Comissão de Ordem Econômica da Constituinte em 87, o senador Severo Gomes lutou pelo parlamentarismo e defendeu a redução do mandato de Sarney. Foi voto vencido nos dois casos. Seu último cargo na política foi o de secretário da Ciência e Tecnologia no atual governo paulista, de onde se demitiu em junho do ano passado, depois de denunciar como irregular a compra de equipamento eletrônico de Israel pelo governo de Orestes Quércia. Sem medo de errar, Severo Gomes era uma das maiores inteligências do país. O ex-senador Severo Gomes tinha 68 anos e deixa 2 filhas. A última entrevista exclusiva de Ulisses Guimarães ao Telejornal Brasil foi no dia 1º de outubro, logo depois da votação do impeachment de Collor. 10 dias antes, ainda no calor das discussões, o Dr. Ulisses mostrou todo o seu bom humor numa entrevista ao programa Jô 11:30.
ele comentou os ataques de Collor aos políticos que defendiam o impeachment. Como é que você sentiu diante do palavreado usado pelo presidente de forma tão destemperada em relação à sua pessoa especificamente? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que parece que previa isso. Quando ele dizia que velho, sim, velhaco, não. Eu assumo a minha velhice. Não sei quem vai assumir, quem é o velhaco. Em segundo lugar, eu também gostaria de dizer o seguinte, que eu fiquei senil, gaga, porque eu tomo remédio. O remédio eu compro na farmácia, licitamente. Eu não tenho que me haver nem com a polícia e nem com a cadeia. O senhor acha que o país continua sendo um país que tem chances a curto prazo de se recuperar, doutor Ulisses? Eu não digo a curto prazo. Né? O tempo é o tempero das soluções. Não se pode fazer isso de um momento para outro. Mas eu entendo que a esperança é o grande combustível da política e a nação está esperançosa. Né? E como nós vamos, como disse a você, ter projetos aí fundamentais, nós tivemos esse contato com as urnas, que é muito importante. Vamos ter contato com as urnas, com o povo, através mais do que as urnas do plebiscito. Isso é muito bom. Eu entendo que o Itamar vai ter a condição de atravessar o deserto. Atravessar o deserto já é chegar às eleições de 1994 com uma estrutura diferente dessa que está aí. Ele não vem com carisma, mas vem como um golfo para receber todos os riachos da opinião pública. Deus o ouça, doutor Ulisses. Amém? Amém. Vamos lá, muito obrigado. O senhor não está acostumado a dizer amém, mas muito obrigado. Os outros que dizem amém para o senhor. Boa noite. Obrigado, doutor Ulisses. Obrigado. A política brasileira está de luto. De norte a sul do país, lideranças partidárias e governadores de estado estão consternados com a morte de um dos maiores políticos que o Brasil já conheceu. Acho uma grande perda para o Brasil. Inegavelmente, Ulisses Guimarães era o símbolo do Congresso Nacional. Diria, sem nenhum favor, a maior figura do Congresso Nacional. Entre Câmara e Senado, a figura que mais se salientava era o doutor Ulisses. O país fica mais pobre, a ponte de transição que está sendo construída com a colaboração de vários partidos se torna mais difícil, mas eu creio que ele, pela sua dimensão, vai deixar um exemplo que todos nós que ficamos vamos procurar segui-lo. Eu acho que, fundamentalmente, isso nos constrange. Ulisses era uma grande liderança, um dos homens mais importantes do país, inclusive nesse momento de moralização da vida pública. A nação vai ficar de luto por muito tempo, porque perde, sem dúvida alguma, um dos seus grandes filhos, um homem que amou, acima de tudo, a liberdade e que é um dos construtores dessa fase de redemocratização do país. O grande vazio vai ficar na política nacional. Homens como Ulisses aparecem 1, 2, 3 no máximo em cada século na vida pública brasileira. Vai fazer muita falta agora, principalmente nesse momento novo que o país vive, em que sua capacidade única de interlocução nesse momento seria de um valor enorme. O governador do Rio, Leonel Brizola, decretou luto oficial em todo o território fluminense. Brizola disse que o desaparecimento do doutor Ulisses e do senador Severo Gomes representa um momento de abalo e tristeza para todos os brasileiros. Para o governador do Rio, os dois eram notáveis homens públicos, figuras históricas e de vanguarda das grandes lutas do povo, dotados daqueles sentimentos de nacionalidade que o Brasil espera de seus filhos. Os corpos já resgatados foram levados para Paraty,